Paz do Senhor a todos que me escutam e me assistem nesse momento e nessa hora. Jesus tem uma palavra para mim e para você em todo o tempo. Pois a palavra do Senhor em Gênesis, eu estava meditando aqui hoje e faço questão de ler junto com vocês, né? Que é sobre o dilúvio. Aqui fala sobre o pecador. Por que o pecador? Porque vou ler bem aqui algo para vocês que diz o motivo, né? Porque o Senhor, ele preparou o dilúvio, preparou a família de Noé para fazer a arca. No capítulo 7 ele faz a arca para a família dele e os animais entrarem. Mas no momento do dilúvio, aqui no capítulo 6, os homens começaram a multiplicar, né? Sobre a terra e nasceram as filhas, as mulheres, né? E viram que os filhos de Deus, os homens eram formosas as mulheres. Então nisso começou o pecado, né? De onde veio começar a querer ter um pecado, porque no versículo 13 vem assim: então disse o Senhor, não permanecerá o Espírito do Senhor para sempre com os homens, pois este é o mortal, seus dias serão 120 anos, porque os dias vão se prolongando na terra. Mas o pecado, ele não viu aqui, né, um homem que não fizesse as coisas corretamente, somente Noé que estava ali, né? Os outros, até durante a história, você vê o livro inteiro sobre a vida de Noé, ele foi julgado pelo povo, maltratado, pisado também, vamos dizer assim, porque ninguém acreditou no momento que ele foi fazer a arca. Então aqui no capítulo 6 diz assim: como os homens comeram, multiplicaram sobre a terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tramaram para si as mulheres, e todas as que escolheram. Quer dizer, podiam ter mais que uma. Pensa, imagina o pecado como que estava, rolando no mundo. E Deus não se agrada do pecado. Ele ama o pecador, mas não gosta do pecado. E como aqui houve o pecado do pecado, então no capítulo 3, versículo 10, como eu já disse a vocês, aí havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus começaram a filhas dos homens, as quais lhes disseram filhos, essas foram valentes os homens, e renome que houve na santidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos e o seu coração eram má continuamente, porque no coração do homem só estava querendo ter o pecado. Aí surge todas as coisas que os homens muitas vezes hoje se perguntam, né, do pecado, o que acontece, né? Então, infelizmente, naquela época, naquele tempo de Noé já existia, né? Há anos existe, desde o primeiro capítulo de Gênesis já vem tendo o pecado, né? Que Jesus foi criando a geração, né? Que a terra era vazia, não tinha nada nem ninguém, e Jesus formou, né? A terra virou, né, separação, né, entre as águas e a terra. Houve sol, tem o dia, tem a noite, tudo foi separado por Jesus. E nisso tudo veio todos de uma geração a outra. E quando chegou aqui no dilúvio, o pecado entrou, porque as mulheres são formosas e os homens foram vendo, olhando, já desejando, foi tocando onde não podia tocar. Às vezes, de repente, a mulher não era, né, como a gente fala, não querer a mulher do próximo, o homem do próximo, as coisas do próximo, porque é pecado. E aqui já começou a ter esse tipo de coisas, vamos dizer assim. E o Espírito Santo de Deus, ele se entristeceu,
Jesus se entristeceu. Aí o Senhor diz assim, no versículo 4, né? Havia naqueles dias, gigante, já falei isso. Viu o Senhor que a maldade do homem era multiplicada sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram maus. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Então Jesus pensou no coração dele o ruim que ele fez de nos criar, né? Nos criar. E ele se entristeceu no seu coração. E disse o Senhor, denunciarei de sobre a face, a terra, homem que cruel, tanto o homem como o animal, os répteis, aves do céu, pois me arrependo de haver feito. Então Jesus se arrependeu de fazer e criar a todas as coisas e fazer tudo, inclusive nós mesmos. Mas Noé, porém, o Noé, ele foi reto, porém ele achou graça, o Senhor deu graça nele, porque graça, quem achou foi Noé, sobre as coisas do Senhor. E são essas as gerações de Noé. Era ele o homem justo, íntegro em suas gerações, e andava com Deus. Então, ele andava muito com Deus, Noé. Tudo que Deus falava no íntimo dele, no coração dele, na alma dele, para ele cumpria passo a passo, palavra por palavra, letra por letrinha, vamos dizer assim. Então ele se agradou de Deus. Então ele andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, o Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. E aí o Noé, então disse Deus a Noé, o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca, almadeira, cipreste. Farás compartimento na arca e a revestirá de betume, por dentro e por fora. Dessa maneira fará o comprimento. A arca será 300 côvados e sua largura de 50 e sua altura de 30. Farás a arca uma janela e lhe dará um côvado à altura, a porta da arca para no seu lado. Farás um primeiro, um segundo e o terceiro andar. E eu trarei o dilúvio sobre a terra, para destruir tudo o que tem a vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrará na arca, e eu contigo, e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos, e de tudo o que vive, e tudo o que há na terra. Come 2 de cada espécie, toma 2 espécies de animais. Farás entrar na arca para os conservares vivos contigo, macho e fêmea e serão, das aves conforme as suas espécies, de todos os animais conforme as suas espécies, todo réptil da terra conforme as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares na vida. Leva contigo de tudo o que se come e ajunta-se para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandava. Então,
Noé foi muito obediente a Jesus. E como nós estamos fazendo diante do Senhor Jesus? Será que estamos obedecendo a vontade de Deus sobre as nossas vidas? Porque naquele tempo, todos que ficaram tirando sarro de Noé, viram Noé e todo mundo entrando na arca, e os animais. Quando a arca fechou, veio o dilúvio. O dilúvio levou eles até onde deveria ter chegado. E o povo que ali estava, todos morreram. Por quê? Porque Jesus viu o pecado sobre o povo. E hoje em dia, Deus tem de misericórdia de nós. Ele ama nós pecadores, mas não ama o pecado. Então nós temos que prestar atenção no que a gente está fazendo, deixando de fazer. E o Senhor Jesus, Ele quer que a gente dê atenção a todas as coisas que a palavra dele diz. Quem tem ouvido, ouça o que a palavra de Deus diz. Então, como você está fazendo da palavra de Deus? Como é que você está conduzindo a palavra de Deus sobre a sua vida? Será que você está dando atenção e realmente cumprindo aquilo que Deus te manda fazer diante da palavra do Senhor? Dentro e fora da igreja, dentro e fora da tua casa, dentro e fora da tua vida, no seu coração, na sua alma, você está também se preocupando realmente para voltar e subir ao céu? Como que você se encontra? Será que você está tendo o mesmo cuidado e zelo por Deus como Noé teve? De ouvir constantemente e fazer tudo conforme Ele manda? Vamos prestar atenção nessa palavra. E vamos obedecer à vontade de Deus sobre a minha, sobre a sua vida. É por isso que eu disse numa live anterior. Será que a gente está realmente, quando Deus revela algo para a gente vai e faz? Ou a gente simplesmente ainda está obedecendo a homem? Porque o homem está ali para a gente obedecer, sim, porque está ali para nos orientar. Mas será que tudo que ele nos ensina, nos fala, realmente a gente tem que seguir? Ou realmente mais a palavra e o ouvido, o querer de Deus? Vamos prestar atenção nisso? Vamos realmente se derramar mais em ler a Bíblia para conhecer melhor? Porque quem tem ouvido, ouça o que a palavra de Deus diz à igreja. Quanto mais a gente lê, mais a gente busca, mais a gente tem entendimento dela. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, vem diante de Ti te pedir para dar sabedoria, discernimento, conhecimento e entendimento da nossa vida, Pai. Não só diante da Tua palavra, quanto ao nosso derredor. Tira toda a cegueira espiritual, surdez, mudez de coração do mundo inteiro, Pai. E nos ensina a Te buscar, nos ensina a Te honrar, nos ensina mesmo, Senhor, a realizar aquilo que o Senhor tem a cada um de nós, Pai. Nos coloca, Pai, no nosso caminho, na nossa vida, no nosso ser, a Tua vontade, Pai. O que não for do Senhor na minha vida, na vida do Teu povo, o Senhor possa tirar. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Quebra toda a maldição, todo macumbeiro, feiticeiro, mesa branca, mesa vermelha, buscata, leitura de mão, boneco de voodoo, sangue de gente, sangue de animal, caveira, Senhor, e de bruxaria sobre as nossas vidas, cai por terra. Aqueles que praticam e aqueles que buscam a prática, sejam pegos pelas Tuas mãos, tratados, curados e libertos. Sarados, curados e libertos em nome de Jesus Cristo, que não se prostrar diante de Ti. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.